Uma boa noite para você, seja muitíssimo bem-vinda, bem-vindo ao Painel Saúde nessa edição 2022. Vamos juntos acompanhar a retrospectiva de grandes organizações que ao longo desse ano estabeleceram novas marcas e conquistas. Vamos ouvir especialistas em diferentes verticais no segmento da saúde e ainda vamos conhecer as inovações que estão no radar para 2023. Comigo, Daniel Romagnolo. Daniel, boa noite para você. É um prazer gigantesco estar aqui hoje para falar de um tema tão fundamental para todos nós. Cris, o prazer é todo meu de estar aqui ao teu lado, um privilégio. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. E falar de saúde é sempre uma missão desafiadora e ao mesmo tempo encantadora, né? Sem dúvida nenhuma. Então conta pra gente o que vai acontecer hoje nesse painel. Eu acho que vai acontecer algo muito bacana, que é o encontro de diferentes especialidades nessa vertical de negócio da saúde. A gente tem gente da indústria farmacêutica, que é muito importante na promoção de saúde, os médicos representados pelo Conselho de Medicina. Sem médico também não tem promoção à saúde. A gente tem a Fiocruz presente, que é um patrimônio nacional. Importantíssima durante a pandemia, fundamental, eu diria. Muito bem colocado, uma grande verdade o que você falou. E dentro desse ecossistema a gente também tem a participação do Dr. Gonçalo Vecina. Sou fãzoca dele, número 1. Que é um craque, é um grande brasileiro e, de fato, uma pessoa que, além de ter fundado a Anvisa, que tanto cuida, protege os brasileiros do ponto de vista de vigilância sanitária, é um homem que se posiciona, que fala firme e fala com muita sabedoria. Então, muito legal esse papo. Dr. Gonçalo Vecina, que na minha opinião também foi fundamental durante essa pandemia. Todos nós aprendemos muito com ele durante esses últimos anos. Um homem que traz conforto, né? Quando a gente está zapeando a televisão, está passando o Dr. Gonçalo em algum canal, a gente para e assiste, porque tem ensinamento, seguramente tem ali alguma informação preciosa para a gente aprender. E na pandemia, que a gente estava muito aflito, sem saber o que acontecia, é o tipo daquele profissional de alta excelência que traz um conforto, dá para a gente falar, poxa, tem um caminho a trilhar. Traz segurança, traz credibilidade. Eu sou verdade. igual a você, tô zapeando, o Dr. Gonçalo tá no ar, opa, eu paro para ver o que ele tá falando. Muito. É isso aí, então, Painel Saúde está no ar. Vamos começar ouvindo o Dr. Gonçalo Vecina, médico sanitarista, fundador da Anvisa. Vamos começar logo com o bam dessa história toda, né, Daniel? Eu acho que, olha, é fantástica a oportunidade de começar com ele. E, de fato, o Dr. Gonçalo ele tem uma propriedade ao falar de saúde pública, de saúde privada ou saúde suplementar. Ele conhece bastante a engrenagem do sistema de saúde e é muito ponderado. Embora seja uma figura, como eu falei, bastante afirmativa. Ele é firme. Isso. Ele também é ponderado. É aquela pessoa que tem firmeza, mas que tem uma visão propositiva, uma visão construtiva, não é aquela visão, não, porque não, enfim. Então, isso é muito rico. Fora todo o conhecimento técnico, né, de saber atuar. Então, não é à toa que tem o currículo que tem. Muito legal poder ouvi-lo. Dr. Gonçalo Vecina, agora para você. Boa noite, Cristiane, boa noite, Daniel, e boa noite a quem nos está assistindo aqui. É um prazer imenso estar com vocês e poder colocar algumas questões para o nosso futuro. O SUS foi muito valorizado durante toda esta pandemia. A sociedade brasileira conseguiu descobrir finalmente a existência do Sistema Único de Saúde. Agora nós temos que dar nexo a essa compreensão da sociedade desse sistema de saúde que nós temos. Mas para isso nós temos que fortalecê-lo. Fortalecer significa um financiamento melhor e revisitar as questões gerenciais e as questões relativas à garantia de acesso e incorporação de tecnologia. Acho que temos condição de caminhar nesse sentido. Mas é lógico, vai ser um caminhar. E um caminhar que deverá durar anos para que a gente recupere o tempo perdido e consiga reconstruir o modelo de financiamento do SUS. Isso certamente não é tarefa para 1 nem para 2 anos. Teremos alguns anos e temos que planejar esse futuro para que a sociedade brasileira tenha direito a ter um SUS como aquele que todos nós sonhamos. Um SUS universal, integral e com equidade. É isso que nós esperamos que seja construído a partir
de 2023. Falando da pandemia, eu acho que o legado importante que nós tivemos é a percepção da necessidade de um sistema de atenção à saúde público e de base universal. Mas uma preocupação que eu acho que é fundamental é que a próxima pandemia está na esquina, né? Então nós temos que nos preparar para conseguir enfrentar a próxima pandemia. E aí é um conjunto articulado de ações que envolvem, com certeza, o Brasil criar um centro de acompanhamento de doenças, um CDC aqui no Brasil, né, um Centro de Controle de Doenças, como existe em Atlanta, como a China tem, como a União Europeia tem, como a Finlândia, em vários países no mundo tem esses centros de controle de doenças. Nós precisamos ter o nosso Centro Federal de Controle de Doenças, com capacidade mínima que seja de antever a próxima crise que certamente irá ocorrer, principalmente num país desse tamanho, com 6 biomas sob ataque, como é o caso do Brasil. Eu acho que a Anvisa, nessa crise também, ela se revelou, né? É uma das estruturas estatais mais importantes do Brasil, e durante essa crise ela demonstrou essa importância. Eu acho que a Anvisa se comportou muito exemplarmente e participou do processo de criação e desenvolvimento de novas soluções na área de medicamentos e vacinas para o Brasil. A Anvisa fez um bom caminho, um bom trajeto para a sociedade brasileira. Espero que ela continue nesse mesmo caminho e entregando segurança, eficácia e qualidade dos produtos necessários à atenção à saúde que a população brasileira está produzindo e precisa consumir. A Anvisa tem como papel preponderante garantir a segurança sanitária de produtos e serviços necessários à atenção à saúde. Esses produtos e esses serviços tem que ter como início de qualquer conversa segurança. Eles devem ser produtos, devem ser serviços seguros. Também é importante que eles estejam eficazes e que tenham qualidade. Basicamente, a Anvisa é responsável direta por esses 3 atributos. Mas, além destes atributos, esses produtos, esses medicamentos também devem ter mais 2 atributos. Um é acesso. Não adianta eu ter um medicamento, um equipamento que seja seguro, eficaz e tenha qualidade que as pessoas não tenham acesso a ele. Então, esse 4º atributo é fundamental. Só que não é um atributo a ser cumprido exclusivamente pela Anvisa. Aí entram outros órgãos do Ministério. E um 5º atributo importante também, onde a Anvisa tem um papel, e esse papel é um papel que a Anvisa vem desempenhando e a vigilância sanitária não cuidava disso, é a questão econômica. Quer dizer, qualquer produto desses, quando é colocado à disposição da sociedade, esse produto gera um movimento econômico. Esse movimento econômico, a Anvisa é um elemento importante disso. Ela acaba participando do que hoje nós podemos chamar de uma política industrial, como aconteceu, por exemplo, com os genéricos, como aconteceu, por exemplo, com as parcerias de desenvolvimento produtivo. A Anvisa faz parte deste elemento, embora ela não seja o principal atuador nesse campo. Aí o Ministério da Saúde, os ministérios envolvidos com o desenvolvimento econômico e a indústria também são muito importantes. Chegou a hora de ouvirmos a Vânia Alcântara Machado, presidente do Laboratório Axê. Laboratório importantíssimo para o nosso país, Dani. Olha, a gente tem de fato assim muitas indústrias farmacêuticas pulsando no nosso país, são mais de 160 operações, e entre multinacionais e empresas nacionais, o Axê se destaca muito dentre as nacionais com uma performance incrível, e a Vânia tem feito uma gestão muito agregadora, produtiva, contributiva, e a organização que já tinha característica, por exemplo, de ESG, né, respeitar o meio ambiente, pensar no social, continua ainda mais intensa nisso.
novas apresentações, novos medicamentos, novas moléculas, novas plantas, né? Estão fabricando medicamentos em outras unidades de negócio no país, o que significa investimento, aporte, o que é muito significativo, gera emprego, coloca toda uma cadeia produtiva para rodar. Então o Axê, de fato, é um laboratório que tem caído cada vez mais no agrado das pessoas, também, por fim, por ter práticas consideradas internacionais. É um laboratório muito sério, seja na qualidade dos seus medicamentos, ou mesmo na forma de interagir com o mercado, de uma forma com governança, com as melhores práticas. Sou fã desse laboratório e acho que a Vânia e toda a equipe estão de fato de parabéns. Vamos ouvir a Vânia então agora. Boa noite, Cristiane, Daniel e todos que acompanham o Painel Saúde. Em nome do Axê, agradeço pelo convite e pela oportunidade de compartilhar com todos vocês as principais realizações do Axê em 2022, bem como as iniciativas previstas para o próximo ano. O foco na inovação, pilar estratégico da nossa companhia, foi reforçado este ano, com a ampliação dos investimentos na construção do nosso pipeline. Hoje temos mais de 200 projetos em desenvolvimento voltados ao atendimento das necessidades dos profissionais de saúde em diversas patologias, sendo que 60% destes projetos são inovadores. Deveremos terminar o ano com o lançamento de mais de 30 novos produtos no mercado, além da criação de uma nova unidade de negócios, a prescrição biosintética, para levar mais opções terapêuticas aos profissionais de saúde. Neste ano, finalizamos também a fase 2 da nossa planta em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, uma fábrica que já nasce dentro do conceito da indústria 4.0, totalmente automatizada, garantindo importante aumento de capacidade e ganhos significativos de produtividade. Outra frente importante que mereceu toda a nossa atenção foi a transformação digital da companhia, seja na abertura de novos canais de comunicação com os nossos clientes, na automação de processos-chave em busca de maior agilidade e eficiência e também na construção de planos robustos de prevenção a ataques cibernéticos. Cuidado com os nossos clientes está no centro das nossas prioridades e a prova disso é que esse ano ultrapassamos a marca de 20 milhões de pacientes cadastrados no nosso programa Cuidados pela Vida, que garante acesso a medicamentos, além de informações voltadas ao bem-estar e à saúde dos brasileiros. Nesse ano, o propósito de levar mais vida às pessoas, os nossos valores e o significado atribuído à nossa cor magenta, tão característica do Axê, foram essenciais para dar movimento à nossa evolução cultural, fruto do nosso planejamento estratégico, e também para ampliar o nosso olhar sobre sustentabilidade, que é fundamental para garantir a perenidade da nossa empresa. Iniciamos a jornada ESG em 3 frentes: mais vida para as pessoas, mais vida para a natureza e mais vida para o negócio. Estamos finalizando a construção da nossa ambição e das nossas metas até 2030. Logo mais a gente vai estar compartilhando com todos vocês. Atuamos também em projetos transformadores com impacto na saúde e qualidade de vida das pessoas. O projeto Longevidade traz um novo olhar sobre o processo de envelhecimento. Junto com pacientes e médicos, construímos uma visão integral da saúde, incluindo todas as fases da vida adulta, seja na prevenção, como também no tratamento, principalmente das doenças crônicas que acometem essa geração cada vez mais longeva. Em 2023, a gente vai ampliar ainda mais os investimentos em inovação para ampliar a nossa atuação em frentes importantes como a oncologia, sistema nervoso central, cardiologia, dentre outras áreas terapêuticas. A gente vai continuar investindo na nossa capacidade fabril e na incorporação de novas tecnologias para trazer produtos inovadores que tragam soluções para necessidades ainda não atendidas. E a transformação digital vai continuar a pleno vapor, de modo a tornar a jornada dos nossos clientes cada vez mais fluida e satisfatória, e a tornar os nossos processos
cada vez mais eficientes. Nós vamos trabalhar para ser uma empresa cada vez melhor para todos aqueles que são impactados pela nossa presença. Afinal, somos apaixonados pela vida. Boa noite. Chegou a hora de ouvirmos o Dr. Mário Moreira, presidente interino da Fiocruz. Já falamos aqui no começo do programa, Dani, Fiocruz, que foi fundamental durante esses anos de pandemia aqui no nosso país. A Fiocruz, você tem razão, a Fiocruz é um patrimônio nacional. Ela é, de fato, não só uma fábrica de medicamentos, mas ela é um centro de pesquisa de alta tecnologia, ela envolve as melhores mentes, o que há de excelência, né? E nós aqui em São Paulo também temos, no Instituto Butantan, que merece também esse destaque, também um centro de excelência de gente muito devotada, né? Cientistas que, de fato, dedicam a vida a estudar, a pesquisar e a executar. A Fiocruz foi decisiva na pandemia e não à toa hoje a gente toma vacinas que são feitas 100% no Brasil, com tecnologia que veio de fora, parceria da Fiocruz, por exemplo, com o laboratório AstraZeneca. É uma conquista. Falar da Fiocruz é de fato, de Manguinhos, é de fato um privilégio. Eu tenho um orgulho gigantesco de saber que existe uma Fiocruz aqui no nosso país. Vamos ouvir então o Dr. Mário agora. Olá, boa noite, Cristiane, boa noite, Daniel. É muito bom estar aqui com vocês, aqui nesse painel Saúde. Não pude estar presencialmente, mas fiz questão de gravar esse vídeo para falar um pouco de ciência, tecnologia e saúde, sobretudo na perspectiva daquilo que foi feito pela Fiocruz em 2022 e o nosso planejamento e as nossas expectativas com relação ao próximo ano. Como vocês bem sabem, a Fiocruz atuou em várias frentes no enfrentamento da pandemia, seja na área hospitalar, onde organizou um hospital com 190 leitos de UTI, que foi fundamental no enfrentamento da Covid, atendendo pacientes graves aqui no Rio de Janeiro, mas também atuamos fortemente na questão da testagem. A Fiocruz foi o principal produtor nacional tanto de testes rápidos quanto de testes moleculares, entregando ao Ministério da Saúde, no total, praticamente 90 milhões de testes, assim também como foi responsável pela grande maioria da testagem que foi realizada no Brasil, organizando junto com o Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS e até mesmo com o setor privado, 4 grandes centrais de testagem no Brasil que foram responsáveis por 40% dos testes moleculares e sorológicos realizados no Brasil. Ao mesmo tempo, colocamos toda a nossa estrutura de educação a favor da capacitação de pessoas no enfrentamento da pandemia. Formamos pessoal de laboratórios de referência do Brasil e do exterior e também produzimos muito material orientador no enfrentamento da pandemia. Além disso, como era de se esperar, a Fiocruz desenvolveu várias pesquisas, sobretudo no campo da Covid, evidente, dada a emergência sanitária, inclusive pesquisas voltadas para o desenvolvimento de vacinas. Como vocês sabem, a Fiocruz fez acordos com a empresa AstraZeneca para a nacionalização da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, hoje totalmente nacionalizada e produzida pela própria Fiocruz. Isso foi fundamental para que a gente reduzisse, mitigasse os efeitos da pandemia, já tendo fornecido ao Ministério da Saúde cerca de 200 milhões de doses dessa vacina. Voltamos com o painel Saúde. Estamos falando aqui, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu na saúde em 2022 e também inovações e expectativas para 2023. Chegou a hora de ouvir Wagner Pim, ele que é diretor comercial da Pfizer. Pfizer é outro laboratório importantíssimo. Claro, ele é diretor comercial da Pfizer aqui no Brasil. Um outro laboratório que a gente tem que ressaltar a importância. Laboratório que, além de uma história grande, né, um laboratório americano, teve uma performance na pandemia fundamental, foi um dos primeiros a desenvolver a vacina, uma vacina com muita qualidade, uma vacina que teve muito poucas reações, muito pouca contraindicação, né? E que de fato ajudou a vida dos brasileiros, né? Muita gente que está acompanhando a gente tomou a Coronavac brasileira, mas também tomou
a vacina da Pfizer, e que era sinônimo de qualidade, como todo o portfólio de produtos da Pfizer assim o é. Uma planta da Pfizer está aqui do lado da gente, né? A sede, os escritórios aqui na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Prédio bonito, envidraçado, eles têm uma sala de inovação, quer dizer, é uma companhia que está sempre estando à frente do tempo. É muito bacana poder desfrutar, poder ter o privilégio de estar conversando com eles. Então, também sou muito fã da Pfizer, e a Pfizer do Brasil, de fato, é uma empresa bastante emblemática. Uma empresa que está sempre preocupada com inovação, tecnologia nessa área da saúde. Chegou a nossa hora, então, de ouvirmos Wagner Pim. Boa noite, Cristiane, Daniel e todos que estão participando deste evento. Quero, em nome da Pfizer Brasil, agradecer a oportunidade de estar participando do painel Saúde e falar, então, um pouco do que foi o ano de 2022 e nossas expectativas para 2023. Começando com nossas realizações, então, em 2022, eu diria que foi um ano de excelentes contribuições da Pfizer no Brasil. Foram mais de 120 milhões de brasileiros impactados com nossos medicamentos e vacinas. Isso é praticamente 1 a cada 2 brasileiros. Nunca alcançamos tantas pessoas com nosso portfólio de mais de 145 medicamentos comercializados no país e que ajudam milhões de pessoas a enfrentarem o câncer, doenças raras e infecciosas, lutar contra problemas cardíacos, mentais e se imunizarem, enfrentarem dor, ter mobilidade de ir e vir, enfim, tantas outras. Estamos falando então de uma mulher com câncer de mama metastático, pacientes com uma doença rara como PAF, pessoas internadas e que lutam contra uma infecção grave, uma avó com artrite e que precisa estabelecer qualidade de vida, uma mãe que quer imunizar o seu filho contra a meningite e protegê-lo. Enfim, somos parte da vida dos brasileiros. O Brasil é importantíssimo para a Pfizer e está entre os 10 principais países em que estamos presentes. 2022 também é um ano muito especial para a Pfizer, pois completamos neste ano 70 anos de Pfizer no Brasil. E para comemorar ou para podermos celebrar este momento, mais do que ficar falando dos nossos feitos passados, estamos convidando toda a população a falar o que será feito para a saúde nos próximos 70 anos. A saúde de 2092 já está sendo construída e temos o potencial de efetivamente impactar vidas. Então, para isso, vamos então começar a falar nossas expectativas para 2023. Como poderemos impactar essas vidas? Vou iniciar primeiro falando da nossa parte de pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos. A inovação faz parte do nosso DNA. Por isso, diversas abordagens devem prevalecer no futuro. A abordagem da medicina de precisão, por exemplo, que visa desenvolver uma terapia certa para o paciente certo, já é uma grande tendência. Hoje, os medicamentos personalizados já são padrão para pacientes com certos tipos de câncer de pulmão, câncer de mama e leucemia, por exemplo. E a Pfizer já tem no mercado muitos medicamentos desenvolvidos sob o prisma da medicina de precisão. Mas há espaço para mais. Nossos cientistas estão visando doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas por meio de nossa abordagem de medicina de precisão, enraizada na biologia humana, neuroimagem, novos biomarcadores e uma compreensão mais profunda dos circuitos cerebrais. Também temos, em nosso alvo, doenças inflamatórias como lúpus e, ao mesmo tempo, compreender o metabolismo do corpo inteiro, a sensibilidade à insulina e as associações genéticas humanas com a doença como diabetes. A Pfizer também está promovendo pesquisas em terapia gênica como um dos próximos desenvolvimentos potencialmente transformacionais para pacientes que vivem com doenças genéticas. Com nosso compromisso com pacientes com doenças raras, olhamos a terapia genética como uma oportunidade para melhorar a vida dos pacientes com doenças complexas, com necessidades que não estão sendo atendidas ainda. Agora, não adianta falarmos apenas de inovação se não considerarmos a importância que é ter-se acesso a ela
E o Brasil tem feito muitos progressos na melhoria da saúde de toda a população nos últimos anos, mas há oportunidade para fazer mais. Devemos evoluir o processo de avaliação da incorporação pública de tecnologia em saúde para que a população tenha cada vez mais acesso a soluções de ponta. Valorizamos o importante papel que o governo desempenha no fornecimento de medicamentos à população e também reconhecemos o desafio de equilibrar a inclusão de novos tratamentos, especialmente os inovadores, com a sustentabilidade do sistema. Estamos dispostos a participar deste processo e encontrar soluções para aumentar a taxa de incorporação de medicamentos que são solicitados. E, por fim, nesse contexto, contribuir para a saúde. A Pfizer Brasil reserva o lançamento de novas terapias para o tratamento de câncer, doenças de pele, entre outros. De fato, estamos mudando a maneira com que engajamos com médicos, pacientes, nossos clientes, buscando entregar uma experiência diferente, diferenciada e completa. A Pfizer segue comprometida com a ciência e com a inovação, para responder às crescentes demandas de uma população que, felizmente, envelhece e vive cada vez mais e quer aproveitar cada momento com saúde e alegria. Obrigado e boa noite a todos. Vamos ouvir agora a doutora Irene Abramovic. Ela é presidente do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo. Conselho esse, evidentemente, que no entorno, no meio dessa questão de saúde, é óbvio que é importantíssimo. Não tenha dúvida. A doutora Irene, ela é uma graça de pessoa, além de uma médica com uma vida devotada à saúde. Ela cuida da residência médica, né, da Faculdade de Medicina da USP e preside também o CREMESP, também ocupa cargo no Conselho Federal de Medicina. Aquele tipo de mulher que faz tudo e tudo muito bem, né? E é de uma firmeza e uma doçura ao mesmo tempo que é fantástica. O conselho ele tem vários papéis, né? O papel primeiro de zelar pela ética médica. O conselho tem funções disciplinares. A gente acaba, infelizmente, no cenário nacional, vez ou outra, casos noticiados de problemas, enfim, isso não é bom. O conselho está lá para justamente regular, cuidar que a gente tenha médicos todos validados, todos na melhor habilidade, né, para poder cuidar da saúde. E fizeram uma campanha fantástica agora na televisão, né, o CREMESP, o Conselho de Medicina, falando sobre a importância do médico no ato médico. Quer dizer, não é dispensável a figura do médico justamente no ato que se diz ato médico. Então, enfim, o Conselho de Medicina está de parabéns e é muito legal poder ouvi-la. Vamos lá então, doutora Irene Abramovic, no ar para você. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Daniel. Eu quero dar saudações para vocês por esse evento maravilhoso. Olha, esse ano de 2022 foi um ano muito importante para o Conselho. Nós estamos saindo da pandemia e fizemos muita coisa nova. Hoje, nós conseguimos já o rodízio Vale para os Médicos da Grande São Paulo. Nós estamos indo em todas as faculdades, falando com os sextoanistas sobre o exercício profissional. É um papo muito agradável, muito gostoso sobre isso. Nós estamos fazendo a homenagem, que é isso que eu vou fazer hoje em Santos, para os médicos que têm 50 anos de profissão. Mas nós não nos limitamos a isso. Agora nós estamos homenageando aqueles médicos que têm 10 anos de profissão e que não têm processo, e os que têm 25, que estão trabalhando como tal, elogiando esse exercício deles. Nós estamos dando inúmeras aulas por lives. Essas aulas estão abertas ao público. É só entrar no nosso site que pode acessar ou no YouTube ou no Instagram. Não tem necessidade de ser médico. São aulas informativas, que são extremamente importantes. O conselho está indo à rua. Nós criamos um conselho, vamos chamar assim, móvel, que está indo aos hospitais para colher digital do médico, colher a assinatura, fazer toda a burocracia e depois a carteira vai direto pelo correio. Isto, título de especialista, ou seja, o conselho está indo perto do médico recém-formado, perto do médico que está no meio do caminho, dando ensino, perto do médico que tem 50 anos, que está sendo de profissão, que está sendo reconhecido.
Além disso, nós continuamos com as nossas atividades judicantes, com as respostas às consultas e com todo mais, fazendo resolução. Agora, talvez o nosso carro-chefe seja o ato médico, que nós estamos na campanha de defesa do ato médico. E mostrando para a população, porque aí nós temos que mostrar para a população, que não pode procurar outro profissional para exercer um ato que é privativo do bem. Não é uma questão de legislação, é de questão de competência. Para o próximo ano, evidente, nós pretendemos continuar com todas essas nossas atividades, incrementando aquelas que foram boas, melhorando aquelas, fazendo uma análise real, né? Não é só pesquisa formal, é isto. Por exemplo, essa com os alunos, eu sei porque sou eu que estou indo e mais alguns conselheiros, de discutir com eles, vocês vão ser médicos amanhã, vamos discutir o dia a dia. Está sendo muito legal, porque as perguntas não param de cair. Então, esse foi um caminho muito bom. Como foi um caminho muito bom essa com a sociedade de especialidades. Tudo isso nós vamos continuar e melhorar. Nós temos quase metade dos médicos do Brasil. São Paulo, eu diria o seguinte, nós temos as maiores universidades, nós temos problema, não vou dizer que nós não temos, nós temos hospitais que deixam a desejar, mas é isso que nós temos que melhorar. Então nós temos, o nosso departamento de fiscalização está fazendo um trabalho incrível, indo nas UBS, nas coisas pequenas, não é só, e uma fiscalização ativa, ou seja, nós vamos ver, não precisa ter uma denúncia, nós vamos ver como é que está funcionando e depois vamos levar para as autoridades para consertar, damos prazo, algumas estão sendo resolvidas maravilhosamente. Um lindo ano para vocês. Obrigado. O Painel Saúde fica por aqui. Ouvimos grandes especialistas, experts nessa área da saúde, que é tão importante, que é fundamental para todos nós aqui no Brasil, fora do nosso país. Espero que, de fato, vocês tenham gostado e aproveitado muito. Eu sou apaixonada por esse tema. Muito obrigada por me convidar para fazer parte aqui desse painel tão importante de verdade. Cristiane, poucas jornalistas têm a credibilidade, o carisma e toda essa graça, e a gente percebe o brilho no teu olho para falar de saúde, isso é uma constante, a gente acompanha um pouquinho do teu trabalho e você também está próxima desse mercado, esse mercado também aprecia muito o teu trabalho, o teu talento, muitas vezes até para formar equipes, né, que precisam se comunicar, enfim, vão buscar os maiores talentos, como é o teu caso, com uma carreira impressionante no jornalismo. Para mim é um privilégio estar aprendendo, estar aqui com você e falando de saúde, realmente é algo incrível. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do teu lado. Tema que nós dois adoramos, verdade, né, Daniel? Verdade. Prazer gigantesco mesmo. Uma boa noite para você, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até o próximo.